Graça e paz, queridos irmãos. Boa noite. Que Deus assim nos abençoe, fale aos nossos corações e aceite esse tempo em gratidão e em completa devoção a Ele, nosso Rei, nosso Senhor, nosso Salvador. Como é que você está? Eu espero que bem. Pastor David, graça e paz, meu querido. Graça e paz, meus queridos irmãos, graça e paz, pastor Júnior, que Deus nos favoreça nessa noite mais uma vez, como tem sido um privilégio para a gente, mesmo longe, estarmos juntos com vocês nas terças, nas quintas e aos domingos. É verdade. Por favor, peço para que desde já possam chamar seus familiares, seus amigos, aqueles que estão mais próximos a você. Se você conseguir espelhar a imagem do seu celular ou do seu computador no televisor, isso ajuda bastante, melhora bastante. Se você for ficar no seu quarto, na sala, na cozinha, chame sua família. Hoje nós estudaremos um pouco sobre o primeiro livro de Reis, e falaremos um pouco sobre a depressão, falaremos um pouco sobre o desânimo. Então, se você quiser, pegue um bloco de anotações, um caderno, alguma folha, que você possa anotar coisas que são preciosas e que, na realidade, envolvem todos nós. Cremos que Deus é o maior interessado nesse tempo. Eu espero que, em nome de Jesus, sejamos abençoados também. Vamos orar? Chame sua família, acalme agora seu coração, de preferência, deixe as notificações do celular por esse tempo de lado, a não ser que seja uma emergência, né, pastor? Deixe de lado um pouco cada uma das notificações. Se alguém estiver assistindo televisão ou fazendo alguma outra coisa, peça licença, chame essa pessoa, convide. Você que está assistindo pelo Facebook, convide, compartilhe essa tela, compartilhe essa mensagem com outras pessoas também. Você faz parte de grupos, sejam eles quais forem, compartilhe, é um momento especial. Você que está no Instagram, graça e paz, boa noite a você também. Compartilhe essa tela com algumas outras pessoas. Se você puder, faça isso nesse momento. Você está bem, pastor? Sim, graças a Deus, tudo bem. Estava em reunião de manhã, de tarde, agora à noite, que beleza, hein? Dia inteiro sentado hoje. É tempo da gente agradecer também a Deus. Vamos orar? Convido você a fechar seus olhos, a abrir o seu coração, crendo que Deus escuta as nossas orações e fala as nossas vidas também. Nós te louvamos, Santíssimo Deus, Eterno Pai, como é precioso poder se render diante de Ti, reconhecer Sua grandeza, reconhecer o Seu poder, saber que estás aqui, saber que estás, ó Deus, com cada um daqueles que nos escuta nesse momento. Tua palavra nos assegura que o Senhor está com seus ouvidos atentos ao clamor daqueles que diante de Ti se dobram, se quebrantam e de uma forma verdadeira se colocam diante do altar do Senhor em espírito e em verdade. Diante do Senhor não tem como escondermos nada, ó Deus, não tem como a gente ser ou tentar parecer uma coisa que não somos. Nós Te louvamos por isso, ao mesmo tempo que isso nos edifica, isso traz tremor aos nossos corações. Nós Te agradecemos porque o Senhor sonda as nossas vidas. Por isso, ó Deus, suplicamos nesse momento, lave-nos, ó Deus, purifique-nos, renove-nos nessa hora, em nome de Jesus. Nós pedimos e rogamos ao Senhor encarecidamente que saiamos diferente desse tempo que teremos aqui agora, que sejamos edificados por Sua palavra e que o Senhor seja exaltado, em nome de Jesus. Amém. Creio que você tem muita coisa a dizer a Deus. Tem alguém compartilhando de alguma coisa, pastor David? Sim, temos algumas pessoas aqui. A sua sogra trazendo boa noite para a gente. Boa noite, Gessi. Dora Santos, boa noite, graça e paz, pastores e irmãos. Sua tia Marlene sempre presente aqui também, mandando um abraço para a gente. A Cleide também sempre presente, graça e paz. O Noezinho também, graça e paz aos pastores. Verdade. E a Nilda dizendo boa noite, pastores, que Deus os abençoe grandemente. Obrigado pela palavra que tem compartilhado conosco. Amém, que coisa boa. Se você puder, como eu falei, pegue um caderno para anotações, mas não deixe de pegar sua Bíblia. Abriremos nossas Bíblias agora no Salmo de número 42. Abra sua Bíblia conosco. Salmo de número 42. A alma anela por Deus. Salmo de número 42. Ao mestre de canto, salmo didático dos filhos de Corá. Em algumas versões, Corá está transcrito como Coré. Não tem problema, são as mesmas pessoas. A alma anela por Deus. Livro dos Salmos, no Salmo de número 40.
Perceba, nesse salmo a gente não vê nenhum pedido. Nesse salmo a gente vê uma pessoa abrindo o seu coração diante de Deus. Já disseram que o salmista, que nesse caso, se colocou numa conversa consigo mesmo. E, obviamente, falou a respeito disso a outras pessoas. É chamado de solilóquio. É uma conversa consigo mesmo. Quem aqui nunca conversou sozinho? Você conversa sozinho? Você fala sozinho? Você fala sozinho, pastor David? Muito. Por que essa risada aí? Conta pra gente. Põe na roda, põe na rede aí o que você lembrou. Não, o dia a dia da gente, a gente acaba, às vezes, se pega falando sozinho, falando... Às vezes a gente está falando com Deus, às vezes a gente está falando sozinho, e eu fico imaginando as pessoas vendo a gente falando sozinho. Deve ser hilário. Lá em casa isso acontece. De vez em quando eu vejo a Aline falando sozinha. Eu dou mais risada do que ela quando me pega fazendo isso. Enfim, Salmo 42 é um solilóquio. É uma conversa consigo mesmo. E olha que precioso, que profundo é esse salmo. Acompanhe a leitura a partir do versículo 1. Vamos fazer o que fizemos semana passada? Lerei os versículos ímpares, o senhor responde lendo os versículos pares. Combinado? Combinado. Assim está escrito na palavra de Deus. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento, dia e noite, enquanto me dizem continuamente, o teu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas e dentro de mim se derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão, e no monte Hermon, e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catadupas. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha, por que te olvidaste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se-me os ossos, quando os meus adversários me insultam, dizendo, o teu Deus, onde está? Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Vamos juntos? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Louvado seja Deus por sua palavra. Louvado seja Deus, porque nele a gente pode confiar. Olhando para o texto, não tem como não se compadecer do salmista e ao mesmo tempo não se enxergar no salmo. Você já esteve desse jeito? Numa situação onde talvez você tenha discorrido sua vida para muitas pessoas, falado sobre a sua situação, mas só diante de Deus e somente o Senhor pôde perceber que as suas lágrimas estavam sendo seu alimento dia e noite. Talvez até já te perguntaram, o teu Deus onde está? E a constância aqui do salmista, ela é questionada. É um salmo extremamente cheio de altos e baixos. Altos e baixos. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. O salmo tem um início romântico. Senhor, eu desejo completamente a ti. Aí ele diz, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Olha que coisa maravilhosa. Lá no 3º versículo ele fala, minhas lágrimas. Então aquele desejo, aquela coisa boa, de repente já vai lá embaixo. O teu Deus onde está? Lembro-me dessas coisas, dentro de mim se me derrama a alma, como se um suspiro de esperança invadisse o peito, e de repente ele está dizendo, por que estás abatida, minha alma? Mais uma vez uma queda, sinto abatida dentro de mim a minha alma, um abismo chama um outro abismo. Aí ele fala, contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia, e sobe, e de repente desce. Deus, por que te olvidaste? Por que te esqueceste de mim? Você já se sentiu assim?
Já sentiu, pastor David? Ô, Eu já, e muitas vezes, e eu vou falar uma coisa, já tive muita dificuldade de assumir isso, assumir os altos e baixos. Isso acontece, e é uma tentação, inclusive, para a gente hoje. É uma tentação assumir nossas fraquezas, assumir que não conseguimos ficar o tempo todo lá no alto, lá em cima, extremamente fortes, brilhantes, como se nada, incólumes, né? Como se nada pudesse nos alcançar. Peraí, que tipo de vida é essa? Será que alguém consegue manter isso? Vivemos momentos difíceis. Nossa vida geralmente fica realmente refletida nesse salmo. Altos e baixos, não de coisas ruins que nos aconteçam talvez, mas as sensações que temos durante o dia. Quando a gente começa a pensar nisso, tem como fugir da realidade cristã, pastor David? não, porque a gente tem que ter noção que não existe super-herói no reino de Deus. E, além disso, quando nós ocultamos ou tentamos ocultar esse lado nosso de baixos, né? Porque o alto a gente nunca oculta, mas o baixo, nós temos que ter a noção de que Deus enxerga muito além do que as pessoas. Eu posso esconder do Senhor, eu posso esconder de qualquer um dos irmãos, mas de Deus a gente não pode esconder. Então, nós vemos na Bíblia todos os homens que declaram essa pequenez, esse baixo, eles são encontrados por Deus nesses momentos. Então, é um convite, um desafio para nós, para tirarmos essa máscara que oculta o lado negativo da vida, o lado pesado da vida, para que Deus nos encontre nesse caminho. Amém. Por que isso é importante ser mencionado? Durante um bom tempo, não que isso seja ensinado, mas somos incentivados a crer que quem confia em Deus está alheio, está livre de sofrimentos, de sentimentos negativos, e até mesmo está livre, completamente livre de enfermidades, de dificuldades, de problemas nos relacionamentos. Isso não é uma verdade. Na realidade, isso não reflete o que a palavra de Deus nos ensina. E talvez esse seja o primeiro passo da reflexão que teremos aqui nessa noite. Pessoas que amam a Deus, pessoas que têm inclusive seus corações inspirados por Deus, para produzir a palavra de Deus, tiveram momentos de altos e baixos, tiveram momentos em que estavam extremamente felizes, contentes e satisfeitos em Deus, mas também passaram por momentos onde sentiram que o abatimento era tão grande, que era como se a sensação fosse de Deus ter se esquecido. É isso que o salmista traduz. Se você tem se sentido assim, eu espero que em nome de Jesus, nessa noite, seu coração possa ser edificado. Afinal, nossas emoções precisam ser tratadas. Nós temos vivido um misto de emoções, ficamos felizes, contentes, com notícias boas, felizes por saber que o número de casos, de pessoas curadas é altíssimo, é maravilhoso saber, mas ao mesmo tempo ficamos entristecidos por saber que tem famílias passando pelo luto. Ficamos felizes demais, incrivelmente felizes, por saber que tem hospitais de campanha sendo fechados, lá na Itália, lá no Japão, lá na China. Nós ficamos felizes na Espanha, mas ao mesmo tempo ficamos estarrecidos, entristecidos, por saber que o número de casos tem aumentado, pertinho da gente. Tem pessoas que estão sofrendo. A gente fica feliz por ter recursos, por ter internet, por ter a possibilidade de compartilhar a palavra de Deus, mas ao mesmo tempo a gente fica triste por ver que a internet, as redes sociais, que deveriam servir tanto para edificação, muitas vezes têm servido para um entrincheiramento de pensamentos extremamente opostos, extremamente tóxicos e que muitas vezes não trazem nenhum benefício para aqueles que os fazem e para aqueles que os leem. Tem percebido esses altos e baixos nas emoções? Tem dias que a gente fica até animado, está passando, aí no mesmo dia a gente chega à conclusão, não está não, já passou por isso? Hoje a gente vai falar um pouco sobre o que a gente conhece como depressão. Talvez algumas frases façam bastante sentido para você, ou para talvez alguma pessoa que você conheça. Pastor David, tem alguma coisa a dizer, a mencionar sobre isso por enquanto ou não? Não, vamos caminhar. Se alguém fizer algum comentário aí, propício, que... Por enquanto os irmãos estão dando só boa noite, dando graça e praça para a gente. Boa noite a todos aqui que nos escutam, especialmente aqueles que não são da terceira igreja. Não, peraí, não que eu queira diminuir quem é da terceira, por favor, de jeito nenhum, gente, estamos com saudade,
mas um abraço especial a todos que não são da Terceira Igreja, mas estão a nos acompanhar nesse momento. É um privilégio tê-los aqui. Então, queria que você prestasse muita atenção em algumas frases que talvez possam fazer parte do seu dia a dia, ou já fizeram parte do dia a dia de alguém que você conhece. Talvez essas frases já tenham sido faladas e ainda não foi identificado o problema. Talvez isso possa te ajudar. Primeira delas, eu não conseguia me reconhecer. A pessoa pode chegar a dizer isso e depois dizer assim, ó, algumas pessoas me fizeram bem, outras, porém, só conseguiram piorar a minha situação. Uma outra frase, eu fui me convencendo que o meu caso não tinha solução. Os pensamentos de suicídio se tornaram até frequentes. Você já passou por esse tipo de coisa? Já pensou alguma coisa parecida com essas aqui? Já, pastor David? Sim. Eu vou confessar, eu também já pensei assim. Já comecei a pensar coisas dos 3 balõezinhos aqui, e outras mais, que talvez não seriam até edificantes nesse momento colocar para todos os irmãos. Mas queremos enfatizar, depressão é uma doença crônica, recorrente, muitas vezes com alta concentração de casos na mesma família, que ocorre não só em adultos, mas também em crianças e adolescentes. Depressão não é frescura, depressão não é sequer um afastamento de Deus, depressão não é falta de confiança em Deus. Pode ser que a falta de confiança em Deus seja um gatilho que dispare um quadro depressivo, mas necessariamente até pessoas que amam a Deus podem ficar extremamente abatidas, podem entrar num quadro depressivo. A depressão é um episódio, nesse caso, né, que acontece na vida da pessoa. Pode ser que haja cura, pode ser que a pessoa para sempre tenha que lidar com isso. A depressão, ela necessariamente não é falta de fé e nem tampouco é coisa do diabo. Ah, você está possesso, é por isso que você precisa passar por um descarrego aí, você precisa expulsar esse demônio da depressão da sua vida. Alto lá, nem sempre a depressão é algo produzido por demônios. Um episódio de depressão é indicado pela presença de 5 ou mais dos seguintes sintomas, quase todos os dias, por um período de pelo menos 2 semanas. Eu queria que você prestasse bastante atenção nos sintomas que mencionaremos a partir de agora. 5 deles ou mais, todos em conjunto, podem já dar um claro sinal de que a pessoa está passando por um quadro depressivo. Então, vamos lá. Primeiro, um estado de espírito depressivo durante a maior parte do dia. Durante a maior parte do dia, você fica para baixo, você não está muito animado, não quer fazer absolutamente nada. Uma outra coisa, interesse ou prazer pela maioria das atividades claramente diminuídos, ou seja, você não tem nem prazer de fazer alguma coisa, aquilo que antes você gostava, você perdeu o ânimo, você não quer fazer. Terceiro, diminuição ou aumento do apetite, perda ou ganho significativo de peso na ausência de um regime alimentar. Não significa que perder peso ou ganhar peso, fazendo já uma dieta específica para isso não significa depressão, mas na ausência de um regime alimentar, seja para perda ou para ganho de peso, geralmente uma variação de 5% do peso corpóreo pode indicar um quadro depressivo. Insônia, que é a falta completa de sono, ou hipersônia, a pessoa dormir direto, não querer acordar de jeito nenhum. Agitação psicomotora ou apatia. Uma agitação completa, aquela completa letargia, a vontade de não fazer absolutamente nada. Fadiga ou perda de energia. Uma outra coisa, sentimento exagerado de culpa ou de inutilidade. Aquela sensação que a pessoa tem de não estar conseguindo fazer nada e por vezes fala assim, tudo que acontece é minha culpa. Ou eu não presto para nada. Somando, vai somando. Uma outra sensação, diminuição da capacidade de concentração e de pensar com clareza. E pensamentos recorrentes de morte, ideação suicida ou qualquer tentativa de atentar contra a própria vida. Tudo isso, somados, 5, 6, 7 desses sintomas aí, pode ser que claramente você esteja num quadro depressivo. É claro, né, pastor, o que você está falando, tudo que você está falando aí, é lógico que você vai estar assim, com depressão. Nem sempre.
Muitas vezes acontecem algumas mudanças, acontecem problemas químicos dentro do nosso organismo, e a química do nosso organismo, ela precisa estar regulada. Há hormônios que produzem prazer, alegria, há hormônios que, seja o excesso deles ou a falta deles, vai produzir uma prostração, uma vontade de ficar triste. E acontece, a química dentro do nosso corpo precisa estar regulada. Geralmente a depressão está ligada a uma desregulagem dessa química no interior do nosso corpo. Está dando para entender, pastor David? É mais ou menos isso? Sim, perfeito. O que mais que a gente pode perceber? Há alguns dados aqui interessantíssimos. Antes da puberdade, o risco de apresentar depressão é o mesmo para meninos ou meninas. Mais tarde, preste muita atenção, ele se torna 2 vezes maior no sexo feminino. Não significa que homem não possa passar, mas depois da puberdade, as mulheres têm 2 vezes mais chances do que os homens de passarem por um quadro depressivo. Interessante isso, hein? Não apenas isso, a prevalência da enfermidade é alta. Depressão está presente em 5% das crianças e em 20% dos adolescentes. Ou seja, por essa estatística, 1 a cada 5 adolescentes pode apresentar um quadro de depressão. Está dando para você entender? Vamos lá, o que mais? Ter um dos pais com depressão aumenta de 2 a 4 vezes o risco da criança em ter depressão também. Se você, como pai, já teve que lutar contra a depressão, seja alguém atento aos sinais, aos sintomas que seus filhos, ou seu filho, ou sua filha, puderem apresentar. É possível que eles venham a desenvolver. Não apenas isso, o quadro é mais comum entre portadores de doenças crônicas, como diabetes, epilepsia, ou depois de acontecimentos estressantes, como a perda de um ente querido. Li, nesses últimos dias, que pessoas que fazem cirurgias, que precisam abrir o peito, uma cirurgia cardíaca, por exemplo, tem, em 80% dos casos, das pessoas que fazem uma cirurgia de abertura de peito, cirurgia do coração, por exemplo, em 80% dos casos, essas pessoas vêm desenvolver depressão, um quadro depressivo. Até comentei isso com a Aline, eu falei assim, será que isso é verdadeiro? Ela falou, tem sentido. Uma parte das pessoas que passam por cirurgia e depois retornam ao hospital, relatam que passaram por um quadro de depressão. Interessante isso. Outra coisa, negligência dos pais e ou violência sofrida na primeira infância também aumentam o risco de ser desenvolvida a depressão. Por que isso é importante falarmos aqui? Porque a abrangência do assunto é muito maior do que talvez você tenha noção. É muito grande. E é provável que na sua família exista alguém passando por isso. Ou no seu leque de amigos, possa ter 1 ou mais pessoas, ou 2, ou 10, ou 100 conhecidos passando pelo mesmo problema. É algo sério, é algo que precisa ser tratado, e é algo que precisa ser devidamente atendido. Quando a gente olha para essas coisas, talvez alguns possam dizer, isso é falta de igreja. Se fosse a igreja, pessoas assim deveriam lidar melhor com a morte, deveriam lidar melhor com notícias trágicas, deveriam lidar com os traumas da primeira infância. Deus pode curar todos os traumas. Deus pode, inclusive, tirar esses pensamentos recorrentes de morte. É Deus quem faz isso. Deus, mesmo que eu esteja desanimado em Deus, eu tenho que aprender a viver contente em toda e qualquer situação. Nós temos, mas necessariamente nós temos que tomar muito cuidado. A mesma régua que medimos a nossa vida, ela tem que ser, por vezes, diferente para medir a outra. A intensidade da sua dor pode ser diferente da intensidade da minha dor. A intensidade da sua dúvida, a profundidade dela pode ser muito diferente da intensidade da minha dúvida, ou até mesmo da abrangência dela. Talvez aquilo que você sofreu na infância, uma palmada mais forte que você tenha tomado nas pernas, pode ser muito, e vai ser muito diferente da influência que isso causou, talvez, na vida de outra pessoa. E aquilo que você entende por violência, pode ser café xicrinha, para algumas pessoas que passaram por coisas extremamente devastadoras no seu ser. Pastor David, a gente precisa entender melhor sobre isso.
falamos pouco sobre esse assunto na igreja, não falamos? Não é só nós que não falamos. Eu acredito que, desde que eu me conheço por cristão, esse assunto ele é pouco falado, pouco trabalhado, e muitas vezes as pessoas dentro da igreja sofrem isso com medo do preconceito, dessa visão de que é falta de Deus, é frescura e tudo mais. Então, eu acredito que deve ser, sim, um assunto que deve ser abordado mais vezes, e a gente está dando o primeiro passo aqui. Em alguns momentos nós já falamos sobre isso. Eu lembro que nós tivemos uma profissional aqui, a Raquel Expressola, para falar isso numa aula de escola dominical, e o Rodrigo também lá da igreja do Redentor também esteve aqui conosco, mas ainda precisamos de mais. Verdade. Queremos até mandar um abraço especial para Raquel, Rodrigo, Deus abençoe a vida de vocês. Eu queria que você pudesse olhar para um trecho das Escrituras que fala a respeito de um abatimento. E eu não coloquei a palavra depressão, porque, obviamente, poderia colocá-la. Alguns já consideraram esse quadro de Elias como um quadro depressivo. Mas eu coloquei uma outra palavra, porque talvez você, em vez de chamar o seu problema de depressão, tenha chamado de desânimo. Eu queria que você prestasse muita atenção no que esse texto está nos ensinando, pode nos ensinar. Abra sua Bíblia e não a feche em primeiro livro dos Reis, no primeiro livro dos Reis, capítulo 19, a partir do primeiro versículo. Vamos fazer a leitura? Acompanhe a leitura na sua Bíblia. Assim está escrito: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida, como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se e, para salvar sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se, dormiu debaixo do zimbro, e eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele, e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou a segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor, e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus: sai, põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes, e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cicio tranquilo e suave. Ouvindo-o Elias, envolveu o rosto no seu manto e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unja a Azael, rei sobre a Síria. A Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel. Também Eliseu, filho de Safate, Abel Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú o matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000,
todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Palavra do nosso Deus, palavra inspirada do Senhor. Creio que Deus tem muitas coisas a nos ensinar nesse texto. Quantas vezes o senhor já ouviu uma mensagem sobre esse texto, pastor David? Inúmeras vezes. Temos aí um comentário no Facebook, a Luísa falou a respeito de depressão, você pode ler para a gente, por favor? Sim. Infelizmente, muitas pessoas ainda pensam que depressão é piti ou frescura, porém é uma doença seríssima, não tratada, tem ceifado muitas vidas. Tem ceifado muitas vidas. O texto fala sobre um desânimo. O texto talvez poderia ser encarado como a depressão de Elias. Mais uma vez quero enfatizar, colocamos a palavra desânimo, simplesmente para entender que muitas vezes um herói de Deus, como foi Elias, pode ficar desanimado, pode inclusive passar por um quadro depressivo. Tudo nos indica que ele passou por isso, veremos um pouco mais. Mas antes, quem foi Elias? Se você puder, olhe na sua Bíblia, olhe aí no livro de 1 Reis, como Elias foi um homem usado por Deus e como teve experiências com Deus. Elias, no capítulo 17, prediz uma grande seca. Deus fez com que corvos fossem usados para sustentar a vida do profeta. Nós talvez não tenhamos noção disso, de animais vindo à nossa porta, trazendo comida, para que nós possamos nos alimentar. É algo que foge da nossa racionalidade. Elias passa por algo extremamente maravilhoso, naquela passagem junto à viúva de Sarepta. Elias se apresenta diante de Acabe, e não apenas isso, ele se coloca num desafio diante de todo o povo, ele vai contra os profetas de Baal. Se você puder, confira na sua Bíblia, a partir do versículo 20 do capítulo 18 de 1 Reis, você vê que Acabe envia mensageiros a todos os filhos de Israel, e ajunta os profetas no Monte Carmelo. Elias se chega diante de todo o povo e diz: até quando vocês vão ficar entre um pensamento e outro? Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu; se é Baal, seguiu. Aí ele coloca assim: porém o povo nada respondeu. Aí Elias faz um desafio, ele chama os profetas de Baal, ele faz com que um altar seja erguido, e ali desafia aqueles homens a orarem com toda a avidez, com toda a força, com toda a capacidade, para que Baal pudesse escutá-los, para que Baal pudesse respondê-los, e pudesse trazer fogo sobre aquele altar. A gente percebe que Elias, com todas as suas forças, ele confiava no Senhor, ele não duvidava que o Senhor escutava a sua voz. Agora, ele sabia também, de uma forma muito clara, não existia Deus além do Senhor. Ele diz no versículo 24 do capítulo 18: invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse é que é Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa essa palavra. Os profetas de Baal começaram, e oraram, e clamaram, e diz aqui, versículo 27, ao meio-dia Elias zombava deles, dizendo: clamai em vozes altas, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, ou atendendo a necessidades, ou de viagem, ou dormindo, e despertará. E eles clamavam em altas vozes, e diz o texto, eles retalhavam-se com facas e lancetas, segundo os seus costumes, até derramarem sangue. Passado o meio-dia, profetizaram eles até que a oferta de manjar se oferecesse, porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Sabemos que isso já aconteceria, não existe outro Deus além do Senhor. E aí Elias chama todo o povo, versículo 30, diz assim: chegai-vos a mim, e todo o povo se chegou a ele. Ele restaurou o altar do Senhor, e não apenas isso, que eu acho incrível, ele ainda manda jogar água. Ele pega as pedras, reedifica o altar que poderia ter sido danificado naquele momento, faz um corredor, um rego ali, para que a água pudesse escorrer. Ele diz assim: arma a lenha, divide o novilho em pedaços, coloca sobre cântaros e diz: fazei aqui uma coisa, enchei de água 4 cântaros e derramai sobre o holocausto. Faça uma segunda vez isso, aliás, faça uma terceira vez isso aí. Você pode ler isso a partir do versículo 34. É incrível, porque desce de fato fogo do céu e consome aquele altar, a ponto do fogo lamber a água que estava descendo pelo rego, fazer com que todos aqueles sinais
aqueles sinais, seja no altar ou seja ao redor do altar, pudessem de alguma maneira expressar: existe um Deus sobre Israel. Não apenas isso, logo depois desceu água, desceu fogo do céu, logo depois desce água. Havia uma seca tinha sido profetizada. A partir do versículo 41 é dito: sobe e come, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Elias, então, pastor David, foi um homem que viu os sinais de Deus. Você já viu Deus fazendo muitas coisas ou não? Muitas. Poderia lembrar de algumas delas, relatar para os irmãos? Eu tenho certeza que sim. São tantas coisas que quando a gente pensa, a gente acaba não se lembrando muito bem das coisas que Deus já fez na vida de outras pessoas, mas eu gosto de lembrar o que Deus fez na minha vida. Deus transformou minha vida completamente. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Deus mudou minha história, eu tinha tudo para dar errado, e graças a Deus, Deus, pela misericórdia e graça dEle, tem me sustentado, tem dado grandes coisas para mim que eu jamais imaginava. Amém. Uma coisa que eu acho interessante mais nesse texto também é exatamente o que o senhor falou, altos e baixos, porque há pouco tempo, né, nós vemos Elias zombando dos deuses, né, dos profetas de outros deuses, vê Elias pedindo para jogar água, vê, tipo assim, eu penso Elias aqui como um super-herói. Gente, não. Elias, herói de Deus. Exatamente. Elias, o cara daquela época, desculpa a expressão, mas só para você entender, não tinha nenhum outro homem com a fé desse profeta. Não existia nenhuma outra referência no mundo naquela época que fosse como ele. Ele viu os sinais de Deus. Ele clamou e desceu fogo do céu. Ele clamou e veio água do céu. Ou seja, ele sabia que Deus escutava. Ele sabia que Deus fazia. Elias era um homem que não poderia duvidar nunca que Deus atua, que Deus age, que Deus é. A gente já viu, já ouviu sobre muitas coisas. Talvez seus ouvidos já tenham sido mais alimentados do que seus olhos em relação a sinais incríveis, extraordinários da parte de Deus. Mas já, além de ouvirmos, já vimos muitas coisas. Eu já vi Deus curar pessoas feridas, eu já vi Deus curar enfermidades, eu já vi mães que eram consideradas estéreis terem filhos. A minha mãe é prova disso. Ela tinha sido considerada estéril pelos médicos, ainda teve 3 filhos. Louvado seja Deus. Eu louvo a Deus por isso. Eu conto com maior alegria esse tipo de coisa, e entendo que essa cura que Deus permitiu, que Deus concedeu, não foi por acaso. Ele tinha um propósito santo nisso. A gente olha, eu já vi pessoas serem curadas de enfermidades. Minha irmã, na mesa de cirurgia, foi curada de um câncer. Os médicos abriram, não foi porque eles retiraram, na hora que abriram o pescoço da minha irmã, não tinha mais nada no pescoço dela, e até hoje o caso dela está arquivado no Hospital do Câncer em São Paulo. Pode ser uma coisa para você banal, ridícula, mas acontece, Deus ainda pode fazer. Não temos aqui pessoas como Elias, referências, que a gente possa dizer: ô pastor David, você é referência, você vai chegar aqui e orar. Deus pode usar a quem Ele quiser, quando Ele quiser. Deus pode fazer ou não fazer. Agora, nós não podemos duvidar, Deus continua a ser o mesmo. Elias era alguém que não podia duvidar de Deus, mas olha que coisa interessante. Elias, herói de Deus, o cara, de repente houve uma ameaça. Acabe, o rei daquela época, fez saber a sua esposa, chamada Jezabel, tudo o que tinha acontecido, tudo que Elias havia feito, e como matara todos os profetas de Baal à espada. Aí Jezabel, nervosinha, fala o seguinte: chame o mensageiro e mande dizer a Elias que façam-me os deuses como lhes aprouver. Esposa do rei de Israel falando em deuses. Dá para perceber o nível de espiritualidade dessa mulher. Ela deveria reconhecer que não existe Deus além do Senhor. Ela não tinha qualquer tipo de temor diante de Deus. E ela faz uma ameaça a Elias: se amanhã até essas horas não fizer eu a vida dele, o que ele fez com os profetas de Baal. Ou seja, ela ameaçou Elias de morte. Amanhã até meio-dia Elias está morto. Eu vou fazer com ele a mesma coisa que ele fez com os profetas de Baal. E aí Elias fica sabendo disso, pastor David? Aí a capa de herói vai para o água abaixo. Como assim? Ele não tinha acabado de ver fogo descendo do céu, água descendo do céu? Aí de repente uma mulher que nem temia Deus faz uma ameaça de morte. Aqui o texto deveria continuar com ele dizendo: então, manda. se Deus quiser que eu morra, eu morro.
Os amigos de Daniel não falaram isso? Quando foram ameaçados, quando foram para ser lançados naquela fornalha ardente? Mas se Deus quiser nos salvar, Ele salva. Se Ele não quiser, Ele continua a ser o mesmo. Agora, a gente não vai ajoelhar diante de Ti. Talvez você, no lugar de Elias, até diria aqui, ó, eu vi fogo descendo do céu, vi água descendo do céu. Se Deus quiser tirar minha vida, pode ser pela sua mão, pode ser por qualquer outra coisa. Pode ser que amanhã você não esteja viva. Mas, se Deus quiser usar a sua mão para tirar minha vida, estou aqui. Pode ser que você falaria isso. Elias, vendo tanta coisa que Deus fez, não fez. Diz o texto, versículo 3, temendo, pois, Elias, levantou-se, mas não foi para se levantar, olhar para as Escrituras, olhar para a palavra de Deus, consultar o Senhor. Ele levantou-se para salvar a sua vida. Se foi, chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ainda ficou a partir disso sozinho, deixou seu moço, seu aprendiz. A gente aprende algumas coisas a respeito dessa história. Pastor David, algum comentário específico que gostaria de fazer? Só tem aqui da sua mãe, falando que você é resposta de oração da sua irmã, que pediu um irmão loiro de olhos azuis. Priscila, a Aline agradece, aleluia. Mas eu não ia contar esses detalhes aqui não, né? Mas verdade, e minha mãe, seus olhos castanhos, com meu pai também, cabelos castanhos, e minha irmã, parecida com uma indiana, cabelo liso, castanho, olho castanho, nasceu um galegão, branquelo, de olho azul. Quando o senhor falou aí, isso pegou-me de surpresa, né? Mas tem um caso muito específico da nossa igreja, do nosso querido presbítero Deltre, daquilo que Deus fez na história dele. E eu também lembrei de vários relatos dos nossos irmãos do Reunião de Oração, que tem até um funcionário de um irmão da nossa igreja também, que estava com câncer, desenganado. A gente nunca viu o rapaz, mas nós oramos por ele, e ele está até hoje vivo, tranquilo, não tem mais nada. E a gente não vai pedir para você colocar copo de água em cima da TV, não. Não tem essa história. A gente sabe que Deus, quando Ele quer, Ele faz. Até porque se fosse com um copo de água aí, o dito, cujo, ele talvez faria muito sucesso num tempo de pandemia como esse. Mas, infelizmente, por ser uma falcatrua, ele não tem feito ou falado qualquer coisa desse tipo. Talvez ele vá falar que é falta de fé. Talvez ele vá falar que tem algum pecado escondido na sua vida. O fato é, irmãos, que por vezes Deus permite que essas situações aconteçam. Esse desânimo de Elias nos traz alguns ensinamentos. Primeira coisa, o desânimo pode vir diante dos confrontos onde nos vemos ameaçados. E é exatamente isso que aconteceu com Elias. Ele se sentiu ameaçado. Já me senti ameaçado. Imagino que o pastor David também. Sim. Na realidade, quase todos os dias a gente tem a chance de achar que está sendo ameaçado. Ameaçado por qualquer coisa, ameaçado agora por um vírus, ameaçado por más línguas, ameaçado pela nossa própria conduta, ameaçado pela nossa carnalidade, ameaçado por Satanás, o nosso inimigo, ameaçado pelo mundo que jaz no maligno. Agora, a gente percebe que esse confronto não foi um confronto qualquer, foi um confronto que causou medo. O texto, no 3º versículo, disse, temendo, pois Elias levantou-se para salvar a sua vida. Não foi uma coisa qualquer. Não foi um medinho, não foi só um receio de que, será que vai acontecer? Ele teve medo mesmo, mas medo. Já teve medo assim? Medão mesmo? Não é feio você confessar, não. A parte mais complicada é que esse medo roubou a certeza da segurança que esse homem tinha. Ele já não tinha certeza nenhuma que poderia ter segurança. Ele fugiu. E aqui diz o texto que teve um objetivo sua fuga, para salvar a sua vida. Ou seja, ele não se sentia mais seguro, sabendo que poderia confiar em Deus, descansar em Deus, ele não se sentia mais seguro. Diz aqui o texto que esse desânimo aí em relação aos confrontos da vida, se você olhar os versículos 10 e 14, Elias faz uma autojustificação. Versículo 10, ele diz assim, Senhor, tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. No versículo 14 ele repete as mesmas palavras, e ainda intensifica, ele diz assim, tenho sido não zeloso. No 14 ele diz, tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança. Ele começa a denunciar, deixaram sua aliança, derrubaram os seus altares, mataram os teus profetas à espada, eu fiquei só e ainda procuram tirar minha vida.
Pastor David, tem horas que nos confrontam algumas situações, atemorizam os nossos corações, ameaçam nossas vidas, e tem horas que a gente começa a se justificar, não tem? Sim, inúmeras vezes. Nós temos estudado também os Salmos, e Davi faz muito isso. Mas diante de uma perseguição injusta, Davi clama a Deus e diz para Deus: olha, o Senhor tem visto que eu tenho sido perseguido injustamente. E isso nutre uma confiança no coração de Davi. Aqui nós vemos a mesma coisa acontecendo, o profeta Elias, de certa forma, se justificando diante de Deus: olha, eu tenho sido extremamente zeloso, todo mundo te abandonou e eu estou aqui, mas, de certa forma, esse momento da história de Elias traz para ele esse desânimo, essa fuga, essas condições que nós veremos ainda no texto. Você já se sentiu ameaçado, já teve medo de alguma coisa, e por causa disso, sentiu que essa segurança já não existia, ou até mesmo começou a se auto-justificar, começou a trazer um monte de motivos, elencar motivos pelos quais você está tomando a decisão realmente certa. Confiar em Deus agora está fora de cogitação. O que eu estou fazendo aqui é o que todo mundo faria, viu? Já aconteceu isso? Isso é perigosíssimo. E isso pode te levar para um estágio ainda pior. Porque se o desânimo pode vir diante dos confrontos onde nos vemos ameaçados, o desânimo nos leva ao isolamento. Isso é mais sério ainda. O desânimo, e agora podemos até enfatizar, ampliar, de acordo com aquilo que a gente começou, a depressão, um quadro depressivo, um quadro de completa prostração, pode fazer com que você queira ficar sozinho, se isolar completamente. Esse isolamento fez com que a irmandade fosse deixada de lado. O terceiro versículo diz: chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Elias não queria ninguém com ele. Engraçado, porque isso é contraditório. Ele está se sentindo ameaçado, ele está sem segurança nenhuma. Quando você quer proteção, vocês se juntam, né? Vamos juntar aqui, pelo menos, me ajuda aí, cara. Você é mais forte que eu, vem aqui, vem aqui. Ele deixou, queria ficar sozinho. Você tem tendência a isso? A querer se afastar das pessoas? Eu não vou nem perguntar aqui para o pastor David, nem vou pedir para que ele me pergunte, porque tem horas que talvez vocês vão se assustar com as respostas aqui. E olha que coisa incrível, versículo 4. Além do desânimo levar ao isolamento, o isolamento, do caso, é de lugares agradáveis também, porque o texto não diz que ele foi para se refugiar em Havana, ele não foi se refugiar em alguma praia, ele não foi se refugiar num monte belo, ele foi se refugiar onde? Ao deserto. E deserto não é lugar de vida. Deserto não tem nada de vida. Ah, pastor, tem os oásis. O deserto é um lugar de morte. O deserto não produz nada. O deserto é quente durante o dia. O deserto é extremamente frio durante a noite. Além do isolamento fazer com que ele se afastasse daquele que era mais próximo, seu aprendiz naquele momento, ele vai para um lugar de morte. E além disso, mais uma vez citando os versículos 10 e 14, a gente vê que ele só leva, nesse caso Elias, a ficar enxergando os defeitos das pessoas. Tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor. Os filhos de Israel deixaram sua aliança. Senhor, derribaram os teus altares. Olha aqui, Senhor, além de ter derribado seus altares, Senhor, mataram os seus profetas, eu fiquei só. É como se ele estivesse dizendo assim, pastor David, todo mundo está fazendo tudo errado, só eu que faço certo. Eu estou certo de estar aqui no deserto. Eu estou certo de ter me isolado. Eu não quero mais a companhia desse povo. Eu não piso mais naquela igreja. Você já pensou nisso? Já aconteceu isso contigo, pastor? Fala sério. Sim, com certeza. Abre o coração. Põe na mesa. Não, isso aqui é põe na rede, né? Não é põe na roda. Misericórdia. E a palavra de Deus fala que essa percepção dele era totalmente equivocada, né? Exato. Porque tinha pelo menos 7.000 homens que são citados aqui, que estavam na mesma situação que Elias, de não se dobrar, de não se curvar. Então, essa é a parte triste do isolamento, porque ela cega os nossos olhos, ela só permite que a gente enxergue o que a gente quer. O Senhor, Deus de Israel, ele confronta a postura de Elias e diz assim, conservei em Israel, versículo 18, 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, toda a boca que não o beijou. Elias fala por 2 vezes, eu fiquei só. Deus confronta e diz, eu conservei 7.000. Você estava tão cego, ficando isolado no seu mundinho, que você não viu os 7.000. Em outras palavras, é mais ou menos isso. Pastor David, a gente está livre disso?
Não. É profundo se a gente pensar em tudo isso aqui, porque isso no dia a dia, isso é colocado diante de nós como uma coisa verdadeira. Só nós somos os melhores, só nós servimos a Deus, e principalmente nós pastores, nós temos esse calcanhar de Aquiles, digamos assim, porque sempre nós nos afastamos das pessoas. Não, tem gente que fala assim, eu sou crente, né? Eu sou crente, porque eu sou crente. E acha que por isso não vai passar por dificuldade, acha que por isso não vai errar ao tomar uma decisão. Quantas pessoas crentes já fizeram um negócio errado? Já compraram casa quando não devia comprar, já compraram automóvel quando não devia comprar, já fecharam uma aliança com uma pessoa que não deveria fechar. Quantas vezes você, crente, criou seu filho da maneira errada? Quantas vezes você já respondeu de forma equivocada? Quantas vezes você planejou mal? Seja coisas grandes, ou seja um jantar, você planejou para 5 pessoas, vieram 15. Pastor, mas estava fora do controle. Talvez você quis fazer para 5, e você não conseguiu, você não deu conta de fazer para 2. Acontece isso, acontece. Nesses dias, pastor David, eu tenho percebido, tem pessoas que estão falando assim, existe uma falta de planejamento muito grande, o país está às moscas, o nosso estado, não sei o que, a nossa cidade, e vou falar sério, eu fico pensando, como é que essa pessoa agiria se tivesse a responsabilidade de tomar decisões? Porque não é complicado? É muito fácil a gente falar, não, essa decisão foi errada, abre comércio, fecha comércio, abre igreja, fecha igreja, abre de novo, aqui, você sabe o que vai acontecer amanhã? Se você souber, por favor, avise. Se você souber, coloca a boca no trombone e faz alguma coisa, indivíduo. Caso contrário, haja com mais empatia, se coloque mais no lugar das pessoas, e para de ser, talvez, alguém tão grandioso assim. Se for assim, clama para que desça fogo do céu, consuma o coronavírus. Seria legal, seria bom, uma fezona dessa igual a sua, não é não? Aqui, nós não estamos livres de passar por isso, nós estamos livres de querer se isolar, eu estou falando sério, e quando a gente coloca isso no ponto de vista da depressão, tem horas que a gente não vai querer outra coisa a não ser se isolar, é por isso que a gente precisa prestar muita atenção no que está acontecendo ao nosso redor, está dando para entender? Quando a gente vê esse desânimo de Elias, além de vir diante dos confrontos, diante de uma situação de insegurança, além de levar ao isolamento, o desânimo paralisou todo o potencial que esse homem tinha. E vamos falar sério? O potencial, a gente já percebeu, não era dele em si mesmo. O potencial era Deus sendo com ele. Esse era o potencial. Esse é o potencial que existe sobre a sua vida também. Não, quem sabe, os seus dons, seus talentos, suas habilidades, mas a ação de Deus em sua vida. O desânimo de Elias fez com que todo o seu processo cognitivo, toda a sua capacidade de resolver problemas e até mesmo de confiar em Deus, independente da situação, tudo isso foi deixado de lado. Pesado isso, hein, pastor? Uma coisa que eu tenho pensado aqui enquanto você fala, que o desânimo, a depressão, ela não vem do dia para a noite. A gente sempre acha que vai aparecer um sintoma desse, a gente vai lutar contra isso e vai vencer. São vários fatores, como foram demonstrados aqui, que vêm silenciosamente, diariamente, tentando fazer com que esse processo todo se torne cada vez mais pesado, para que quando nós acordemos, a gente não tenha noção da profundidade desse buraco, desse desânimo, dessa depressão dentro de nós. Aqui, você já se sentiu tão desanimado a ponto de querer ficar perto de ninguém? Levanta a guarda, peça ajuda, porque a gente vai falar sobre algumas coisas que a gente pode fazer para vencer esse desânimo. Essa paralisação do potencial de Elias, a gente vê no 4º versículo, ele pede para si a morte. Ele se assenta debaixo de uma árvore e a Bíblia diz de uma forma muito clara, ele dizendo, basta, toma agora, Senhor, a minha vida, a minha alma, porque não sou melhor do que os meus pais. Olha que coisa horrível. Olha, ele joga a responsabilidade nas mãos de Deus. Mais uma vez, a questão da transferência da culpa, a pessoa não assumir a falha, não assumir o problema e jogar a responsabilidade para o outro. Matar os profetas, derrubar os seus altares, eu fiquei só, Senhor, eu não quero mais viver, quero morrer, diria o outro. É triste.
Porque aqui ele está falando, Senhor, toma agora a minha alma. Olha, no quarto versículo ele ainda coloca uma coisa pior. Ele fala assim, pois não sou melhor do que os meus pais. Alô, Elias, eu queria falar com ele. Elias, vem aqui, Elias. Chega, não, vem não. Vai. Pode ficar aí mesmo. Não, o Senhor já permitiu que ele aparecesse no Monte da Transfiguração, vai que acontece novamente. Mas quem colocou Elias em competição com os pais dele? Em qual momento da vida dele nós lemos na palavra de Deus que ele está em competição com seus pais? Você tem que ser melhor que seus pais. Ninguém fez isso. Deus jamais faria isso. Você não está em competição com ninguém. Sua vida não está em competição com nenhuma outra vida. Aqui, a nossa cidade não está em competição com outras cidades. Nós não, para vencer esse vírus e tal. A nossa realidade é essa. Você não está em competição com a sua família. Você não pode estar. Talvez você até esteja. E esse é o problema. Elias estava se sentindo numa competição aqui. E ele estava buscando uma satisfação carnal, de se sentir melhor que o outro. Puxa vida. Poxa, Elias, heróizão de Deus, mas vacilou nessa questão. Entende o que eu quero dizer? Além disso, esse potencial paralisado conduziu a uma passividade tão grande. Os versículos 5 e 6 dizem isso. Ele deitou, ele dormiu. Aí até que um anjo vai e o toca. Levanta e come. Ele vai, olha, percebe o anjo, percebe a comida, viu o pão cozido sobre as pedras, uma botija de água, comeu, bebeu, tornou a dormir. Olha que passividade, um homem que tinha visto a ação de Deus. É por isso que você tem que ficar muito consciente do seguinte: independentemente de quantas coisas você já viu Deus fazer, isso não é o suficiente para que amanhã, na sua luta, na sua dificuldade, na sua provação, você possa ser mais vencedor que outros. Amanhã você vai precisar de Deus tanto quanto você precisou ontem, porque no dia que você deixa de precisar de Deus, você vai pedir para ser a morte, você vai buscar apenas uma satisfação carnal, você vai ficar completamente passivo diante das situações. Está dando para entender? Estamos juntos? O que estão escrevendo aí, pastor David? Sobre o assunto, nada, só pedindo que Deus abençoe a gente e por aí vai. Tem pessoas demais aqui nos assistindo, mandaram aqui um abraço até para o vice-prefeito da cidade. O que é isso, rapaz? Um abraço para o nosso presidente, para o nosso governador, para o prefeito da nossa cidade. Temos orado pela vida de vocês, para que vocês tomem decisões boas, para que vocês sejam usados por Deus, para que vocês sejam instrumentos de Deus. Muito mais algo que possa nos levar a desejar o que é pior, muito mais do que uma satisfação carnal, que vocês sejam instrumentos de Deus na vida da cidade. Só aproveitar aqui e mandar um abraço também para um amigo que está aqui assistindo conosco. Quem? Meu amigo, moramos no seminário juntos, Rafael Stauffer, pastor lá em Uruguaiana, divisa lá do Rio Grande do Sul com o Uruguai. Que beleza, hein? Grande amigo. Rafael Stauffer, que nome chique. Mais conhecido como Chapecó. Que nome chique, Stauffer, Deus abençoe sua vida, meu irmão. Quem sabe nos dê a honra, a graça de um dia poder ouvi-lo. Pergunta boa para a gente fazer. Como podemos vencer esse tipo de desânimo? Como, pastor David? Tem alguns passos que a gente vai citar aqui que são importantíssimos e que nos ajudam principalmente, a nos conectarmos a Deus. Quando o senhor falou aí dessa questão diária, tudo que a gente viveu, eu gosto de lembrar do maná no deserto. Deus deixa explicitamente claro para o povo que era diário, que não era para guardar. E eu penso sempre nisso no relacionamento com Deus. Não adianta a graça de ontem no dia de amanhã. O relacionamento com Deus deve ser diário, porque senão, fatalmente, nós seremos encontrados entre esses que são desanimados, que estão prostrados e flertando com a morte. Que coisa pesada é essa. Realmente, Deus vai dar o necessário, o suficiente para a gente, hoje. O de amanhã, vamos aguardar. Pessoal que está no Instagram, daqui a pouquinho vai cair o nosso sinal. Volte aí. Eu gosto, às vezes de falar isso. O melhor ainda está por vir. Como podemos vencer esse tipo de desânimo? Eu queria que a gente cantasse nesse momento um cântico que fala a respeito de termos algo melhor do que qualquer outra coisa nesse mundo. Nós temos, ou melhor,
acho que a melhor aqui colocação seria: nós somos tidos pelo Senhor. Ele nos tem, e é isso que pode dar segurança para as nossas vidas. Se você conhecer esse cântico, cante-o, faça dele sua oração nesse momento. O que tenho a não ser tanto amor em teu olhar? Este mundo vai passar, mas tua verdade ficará. Jesus, eu só tenho a ti esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em ti. Tua mão sustenta o céu e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. O que tenho a não ser tanto amor em teu olhar? Este mundo vai passar, mas tua verdade ficará. Cante assim: Jesus, eu só tenho a ti esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em ti. A tua mão, Senhor, tua mão sustenta o céu e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. O que tenho a não ser. Pastor David, faça uma oração agradecendo ao Senhor, em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, muito obrigado. Muito obrigado porque em todos os momentos da vida nós temos uma promessa do Senhor para conosco, de que o Teu Filho Jesus, o Teu Espírito Santo e o Senhor estaria conosco todos os dias das nossas vidas, até a Tua volta. Muito obrigado porque não é uma palavra apenas jogada ao vento, não é apenas um discurso bonito, mas é algo que pode ser experimentado, e o Senhor tem dado o privilégio, a graça e a misericórdia de caminhar conosco nessa vida em todos os momentos. Nós oramos ao Senhor para que o Senhor coloque no nosso caminho sempre pessoas dispostas a ser um suporte, a ser um apoio nesses momentos difíceis, Pai. E não apenas isso, mas nós também clamamos ao Senhor que nós sejamos essas pessoas na vida de outras pessoas que passam pelas dificuldades da vida. Obrigado pelo Teu imenso amor, obrigado pela Tua misericórdia e pela Tua bondade, que nos seguem todos os dias da nossa vida. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.
Amém. Louvado seja Deus. Eu queria compartilhar com vocês a história de uma família que não está passando por um momento fácil, uma família muito linda, com muita história de vida, com muita alegria. Quem entrou em contato conosco foi essa moça aqui, chamada Fernanda Balestre. Ela foi encontrada por Cristo aqui na nossa igreja. Ela se converteu aqui na terceira igreja há alguns anos, se casou depois disso, teve 2 filhas lindas, a mais velha chama-se Giovana, a mais nova Júlia, e seu marido, esse distinto senhor aqui, todo bonito, e temos percebido que nem sempre Deus nos dá aquilo que a gente pede, e por vezes nos apresenta uma situação ainda mais pesada. Eu queria que você prestasse atenção num resumo do que tem sido esses últimos meses na vida dessa família. E por que eu estou fazendo isso? Além de ter sido autorizado pela família, eu queria que você se comprometesse a orar pela vida deles. Talvez a sua situação não esteja tão difícil, talvez esteja difícil, e você acha que ninguém está passando pelo que você está vivendo nesse momento. Mas eu queria que você olhasse para a vida dessa família. A gente olha para tudo que tem acontecido ao nosso redor, de certa maneira a gente se sente até um pouco inseguro de como vai ser amanhã. O Márcio, marido da Fernanda, pai das meninas, ele é um professor universitário, extremamente renomado, um Lattes fenomenal, reconhecido por todos por ter uma inteligência fora do padrão. Legal, né? Fraco nada, nem coisa nenhuma. Ele teve um diagnóstico muito sério. Em outubro do ano passado, de 2019, a realização de um exame levou à suspeita de um câncer testicular. Passou por uma cirurgia para a retirada do material que seguiria para uma biópsia. A biópsia confirmou o pior: câncer testicular. 3 tipos de células cancerígenas malignas. O câncer testicular é extremamente agressivo. Para você que não sabe, ele é congênito, geralmente se manifesta aos 36 anos e mata em poucos meses. Algo sério. É como se ele tivesse nascido programado para morrer aos 36 anos. E ele estava com 35, faria 36 agora em janeiro. Embora agressivo, esse câncer responde bem à quimioterapia com cerca de 95% de chances de cura. Exames complementares comprovaram que o câncer era metastático, ou seja, havia atingido também outras partes do corpo, nesse caso o pulmão, estava completamente tomado pelo câncer. Foi recomendado 3 sessões de quimioterapia o mais depressa possível. A essa altura, ele já estava bem mais magro, fraco, debilitado e com uma hemorragia nasal. Pela primeira vez, ele sentiu que estava morrendo. A quimio começou no final de novembro e tudo correu bem, como esperado, incluindo os efeitos colaterais. No final de janeiro, a quimioterapia terminou e a família comemorou o aniversário de 36 anos do Márcio. A partir daí, cada dia vivido teria um significado diferente. Em fevereiro, todos os exames foram refeitos. A quimio fez efeito, mas a tomografia pulmonar apresentou um resultado inconclusivo. Em março, passou por uma cirurgia no pulmão para retirada do material para a realização de uma nova biópsia. E a biópsia confirmou que não havia mais tumor. A quimio havia sido efetiva e ele entraria então numa fase de acompanhamento. A felicidade da família era imensa, mas infelizmente durou muito pouco. Cerca de 2 semanas depois, começou a sentir dores fortíssimas na cabeça e dificuldade para dormir. Percebeu também uma dificuldade para dirigir na parte da noite. Dias depois, perdeu a visão do olho direito. Segundo o médico, dado o prognóstico, seria praticamente impossível que o câncer atingisse o cérebro. Indicou uma ressonância cerebral com urgência e no início de maio, descobriu um tumor de 5 centímetros no cérebro. O câncer já não era mais grave, o câncer era terminal. Os 95% de chances de cura desapareceram naquele momento. Não se falou mais em possibilidade de cura. A equipe médica surpreendeu-se com a raridade da situação e não encontraram nenhum caso semelhante em toda a literatura médica. Se não há caso anterior, então, necessariamente, não há um tratamento padrão. Optou-se
pela cirurgia para a retirada do tumor em caráter de extrema urgência. Foi receitado um corticoide forte para frear o crescimento do tumor, que deveria ser administrado até dias após a cirurgia. O intervalo entre o diagnóstico e a cirurgia foi muito difícil. Ele piorava a cada dia. Márcio. Perda da visão, desequilíbrio, vertigens. Um desmaio poderia ser fatal. E por pouco não desmaiou por 2 vezes. Pela segunda vez, ele se sentiu que estava morrendo. E a Fernanda relata que passou grande parte das noites, das madrugadas, acordada, checando para ver se ele estava respirando. E até nesse momento as pessoas não sabiam de tudo que estava acontecendo. Apenas as pessoas do convívio sabiam o que estava a acontecer. Sempre que ela acordava de madrugada, ela fazia uma pequena oração antes de retomar o sono. E numa dessas noites, uma dessas orações, Deus colocou no coração dela que ela deveria compartilhar com as pessoas todo esse sofrimento e montar um grupo de oração. Na manhã do dia seguinte, ela entrou em contato com todos aqueles que confiavam e alguns que não via há alguns anos. Muitos se comprometeram a orar e alguns ofereceram mais, mas as orações eram de fato tudo que eles estavam precisando. A cirurgia saiu como esperado, sem complicações, todo o tumor foi retirado. A ressonância após a cirurgia mostrou que o tumor havia rompido uma película que protege o interior do cérebro, havendo risco de alguma célula tumoral ter escapado para outras áreas cerebrais. Foram recomendadas 10 sessões de radioterapia em todo o cérebro, com a possibilidade de sequelas imprevisíveis. O próprio radioterapeuta recusou-se praticá-la no início, dada a possibilidade de graves sequelas. O corticoide que havia sido receitado é indicado no máximo para 5 dias. Ele tomou por 45 dias. Após esse período, passou a ter efeitos colaterais bastante fortes devido à superdosagem. Ontem, ele estava no 6º dia da radioterapia. Foi ontem que a Fernanda me passou essa mensagem. Ele perdeu uma parte da visão, o que impossibilita de dirigir, teve insônia, problemas intestinais, perda do paladar, dormência em algumas partes no corpo, feridas na pele, dores constantes na pelvis, lombar e ligamentos do joelho, que estão dificultando a locomoção. Terminando a radioterapia, passará por nova avaliação médica para definir o próximo passo. É o que essa família tem passado. Por que eu estou compartilhando isso com os irmãos? Até então, a Fernanda me escreveu: interessante como tudo que consideramos importante pode nos ser retirado num piscar de olhos. Eu queria que você pensasse nisso. Não queria que você pensasse nisso para te deprimir, para te entristecer, mas queria que você pensasse no que realmente importa para viver. Momentos assim têm que nos fazer refletir. Momentos assim têm que nos fazer pensar em quem é Deus, no que Ele faz em nossas vidas, o que Ele pode fazer por nós. O Márcio está sob tratamento. O Márcio tem conhecido mais a Deus. E a parte preciosa nisso tudo é que hoje, ouvindo um áudio que ele mandou, eles reconhecem: a única coisa que temos certeza é do amor de Deus. Olha aqui. A única certeza que temos realmente é que não estamos sozinhos. Deus está conosco todos os dias, por pior que possam parecer. Olha, outra frase que realmente mexeu com os nossos corações. Independente do que aconteça, Deus, Ele vai continuar a fazer. E eu queria que você se comprometesse, talvez não comigo, não com essa família a orar, mas se comprometesse a olhar de uma maneira diferente para a vida. Se você puder, ore pelo Márcio, ore pela Fernanda, ore pelas suas filhas, mas acima de tudo, pense mais no que você tem vivido. Talvez se fizéssemos isso, teríamos menos chances de ficar desanimados, de ficarmos até abatidos, sabendo que Deus nos chama a viver situações, muitas vezes que confrontam a nossa fé. Não era isso que Elias estava passando? Pastor David, quando a gente olha para uma história como essa, fica difícil de falar que a nossa vida está difícil, não fica? Sim, todas as vezes que eu converso com alguém sobre uma situação difícil, e todas as vezes que eu passo uma situação difícil, um dos desafios meus é não fechar minha visão, não
ficar lambendo as minhas feridas. Claro que o sofrimento é lícito, claro que tudo acontece, a gente tem que... Mas é sempre olhar, porque sempre tem uma situação mais difícil do que a nossa. E isso deve gerar no nosso coração não dó, mas gratidão. Exato. Gratidão porque Deus tem dado a nós o privilégio que muitas vezes a gente desperdiça. Exato. E eu queria, Márcio, te dizer, se você não estiver nos ouvindo nesse momento, eu imagino que depois você vai nos ouvir, Márcio, Fernanda, parentes, amigos, creiam, existe um Deus que controla todas as coisas, que governa todas as coisas. Vocês não estão sós. Ele não nos prometeu uma vida sem sofrimentos, uma vida livre de dificuldades, mas Ele prometeu que estaria conosco no meio dessas dificuldades. A gente lê na própria palavra dele. O livro de Isaías é riquíssimo nesse sentido. Olha que coisa incrível é dita aqui, ó. Mas agora, Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, e Tu o nosso oleiro, e todos nós, obras das Tuas mãos. Se estamos nas mãos do nosso oleiro, nós podemos ter uma certeza. O barro, como é dito numa outra passagem, não pode discutir com o oleiro, mas ele pode se sentir seguro em suas mãos. Há um texto aqui, isso é Isaías 64, 4, a gente lê em Isaías 54, a partir do 4º versículo, não temas porque não serás envergonhada, não te envergonhes porque não sofrerás humilhação. O 5º versículo, porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome, o Santo de Israel é o teu Redentor, Ele é chamado Deus de toda a terra. Se cremos nessa palavra, cremos também que o Senhor nos será presente. Aqui na igreja nós temos algumas histórias inspiradoras a respeito disso. Falei que minha irmã foi curada. Temos aqui um exemplo do nosso presbítero mais experiente, o senhor Deltri, foi curado no ano passado de um câncer. Nós temos o exemplo de uma irmã aqui da nossa igreja, que tem câncer, que não foi curada completamente, e sua vida é um milagre. Eu queria mandar um abraço especial à nossa querida amiga Gislene, que passa por uma situação completamente atípica. Deus a preserva de uma forma miraculosa, e sua vida é uma inspiração para as nossas vidas. Gi, nós te amamos, e nós esperamos que Deus use sua história para inspirar outros corações. Márcio, tem horas que Deus não vai dizer simplesmente, quero curar. Ele pode curar. Por 3 vezes, Paulo pediu para que Deus tirasse seu espinho na carne, e Deus disse, não, a minha graça te basta, meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Talvez seja um momento ainda mais especial para vocês conhecerem ao Senhor. Talvez seria mais fácil conhecermos a Deus em outras situações, mas Deus tem a sua didática, Ele não age da mesma forma com todos nós, sua história é única, e eu creio que Deus há de te sustentar em nome de Jesus. Eu queria que nós orássemos nesse momento, pastor David, antes de continuarmos a falar como podemos vencer qualquer tipo de desânimo. Eu queria que a gente orasse pelo Márcio, pela Fernanda, por suas filhas, e para que Deus realmente opere seu querer. Temos muitas outras pessoas que estão passando por tratamento, muitas outras pessoas que estão passando por dificuldades grandes, inenarráveis, e poderíamos aqui passar uma noite inteira falando sobre isso, mas queremos falar a respeito de quem pode aliviar nossa dor e quem está conosco em meio a essa dor. Vamos orar? Santíssimo Deus, eterno Pai, rendemos graças ao seu nome, por saber que o Senhor é o nosso Deus, por saber que o Senhor é quem segura as nossas mãos. No Senhor confiamos, no Senhor esperamos, e em Ti, ó Deus, sabemos que podemos confiar. Suplicamos aqui em nome de Jesus, estenda o seu favor sobre a vida do Márcio, sobre a vida da Fernanda, sobre a vida de suas filhas. Pedimos, ó Deus, para que a sua intervenção seja sobre eles, e que acima de tudo eles possam perceber o cuidado do Senhor, o zelo do Senhor, o Senhor os envolvendo com braços de amor, como se fosse um manto estendido sobre essa família. Ó Deus, pedimos em nome de Jesus, que aquilo que os medicamentos, a ciência em si não puder fazer, nós pedimos para que o Senhor faça, pedimos para que o Senhor encha esses corações de esperança, encha esses corações de fé, uma fé muito maior do que fé suficiente para ser curado, muitas vezes uma fé para continuar
num momento difícil, fé para passar por uma nova dificuldade. Pedimos, ó Deus, isso para a vida do Márcio nesse momento, que precisa de uma intervenção do Senhor. Nós cremos no Teu querer, nós cremos no Seu poder, e aqui, ó Deus, como filhos do Senhor, como irmãos dele, pedimos, ó Deus, faz a Sua vontade, mas com o nosso coração desejoso, ó Deus, pedimos por uma cura do Senhor sobre a sua vida, pedimos pela intervenção do Senhor, pedimos para que um milagre seja realizado na vida do Márcio, na vida de sua família, e que isso sirva de testemunho para outras pessoas. Ó Deus, nós cremos em Ti, nós, ó Pai, não sabemos como será o dia de amanhã, apenas cremos em Ti, e eu peço para que em nome de Jesus, todos, ó Deus, quantos estão nesse momento a nos ouvir e participar desse momento, ó Senhor, eu peço em nome de Jesus, fortaleça a nossa fé, nós cremos na Sua intervenção, ainda que não vejamos, ó Deus, a Sua intervenção, eu peço nesse momento para que o Senhor fortaleça a nossa fé, e não fujamos, e não queiramos nos esconder, e não queiramos para nós, ó Deus, a própria morte, ó Deus, em nome de Jesus, que queiramos a vida, que queiramos ver o Senhor, Te adorar, Te bendizer, render graças, render louvores, ainda que a dor seja insuportável, ainda que a perseguição seja grandiosa, ainda que não enxerguemos a amplitude da provisão, ó Deus, podemos ter a certeza que com o Senhor, amanhã, louvaremos o Teu nome, por sabermos que juntos ao Senhor, aprendemos a Te amar. Ó Deus, nos livre de nós mesmos, das nossas falhas, da nossa incredulidade, das nossas fraquezas, e ajude-nos a olhar tão somente para Ti. Tua palavra nos assegura, Tu és o Jeová Rafá, o Deus que sara, o Deus que cura. Nós confiamos em Ti, ó Deus, nós esperamos em Ti também, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a vida de vocês, viu? Márcio, Fernanda e toda a família. Fiquei sabendo que as irmãs dele estavam assistindo a gente aqui, naquele dia da imprevisibilidade da vida. A pergunta é essa: como podemos vencer esse tipo de desânimo? Como você pode vencer o desânimo, a depressão ou qualquer impressão negativa a respeito da vida? Primeira coisa que queremos mencionar é essa: nós precisamos de um toque sobrenatural. Você quer vencer o desânimo, quer vencer a depressão, você precisa de um toque sobrenatural. Sozinho, é bom ficar muito claro, você e eu não conseguimos. E aqui estamos olhando de um ponto de vista bíblico, obviamente. Sem a intervenção de Deus, a gente não consegue. O que o texto diz, nos versículos 5 e 7, é que Deus manda um anjo para ir ao encontro de Elias. Um anjo para o encontro dele. Não é uma coisa qualquer, um anjo. Você já viu um anjo esses dias na rua aí? Você bateu um papo e falou: e aí, Gabriel, irmão, beleza? Tamo junto? Passa lá em casa, vamos tomar um café. Como é que é? Faz o seguinte, leva o pão, você já levou para Elias mesmo? Leva além da água aqui, a botija de água, você pode levar um suquinho de laranja? Você já viu isso, pastor David? Não. Tem uns passos que são dados, muitas vezes, para as pessoas saírem de situações difíceis. Os alcoólicos anônimos, os narcóticos anônimos, eles partem de uma premissa, para que a pessoa saia. Tem 10 passos lá. O primeiro deles é alguma coisa parecida com isso: eu preciso de uma ajuda que seja superior a mim, eu preciso da ajuda de alguém que seja mais forte do que eu. Quem é cristão, obviamente, remete isso ao Senhor, considera: eu preciso de uma intervenção de Deus. Se você quer vencer o desânimo, é de Deus que você precisa. Quer vencer a depressão? Peraí, pastor, você está falando que então só Deus é suficiente? Calma aí, a gente também precisa do seguinte: nós precisamos de uma ação do desanimado. Nós precisamos de um toque sobrenatural. Sim, sim, mas nós precisamos de uma ação do desanimado. O texto diz no 8º versículo: levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites. Ele não ficou parado, ele não foi levado num tapete mágico. O anjão aqui que apareceu para ele, não o levou voando. Ele precisou levantar, ele precisou comer, ele precisou beber, ele precisou andar, ele precisou se esforçar. Aqui, Deus tem dado recursos. Deus permitiu que nós vivêssemos numa época onde temos mais remédios, mais medicamentos do que em qualquer outra época que o mundo já foi conhecido. Você tem a responsabilidade, se está passando por um quadro depressivo, de procurar um profissional habilitado para isso. Você precisa procurar um médico. Se o médico receitou o remédio, você precisa tomar remédio. Pastor, mas eu tenho fé que Deus pode me curar. Eu também, eu creio que Deus pode te curar.
E Deus pode te curar, inclusive usando o que Ele já deu de natural. O sobrenatural de Deus acontece no natural. Mais uma vez eu enfatizo isso. Eu creio plenamente que Deus, no estalo de dedos, se Ele tivesse dedos, com uma só palavra, Ele pode curar a minha dor de cabeça. Eu estou agora com incômodo, uma dor de cabeça aqui, está doendo aqui no canto da minha cabeça, desde antes da gente começar a live, está doendo. Deus pode curar? Pode. E Deus pode simplesmente falar assim, vou curar. Tome uma cápsulazinha lá de Neusa, a Neusa, tome qualquer outro tipo de remédio. Você vai ser curado através da ação natural. Eu posso tomar qualquer remédio. Se Deus não quiser que eu seja curado, eu não vou parar com essa dor. Essa dor não vai parar. Estou falando besteira aqui, pastor? Corretamente. Me corrija aqui, por favor. Não, correto. Cremos na intervenção de Deus. Temos inúmeros casos aqui, poderíamos dizer, de pessoas que irresponsavelmente falaram assim, eu creio em Deus, eu vou parar de tomar remédio. E aí acabaram causando um problemão para si mesmos e para suas famílias. Tínhamos um colega, inclusive, no seminário, que começou com uma história dessa. Ele tinha que tomar um remédio controlado e, infelizmente, colheu algumas consequências trágicas de ter parado de tomar remédio. Você não é mais espiritual ou menos espiritual por parar ou por continuar a tomar remédio. Se Deus te deu um recurso, é preciso uma ação do desanimado. É preciso uma ação daquele que necessita uma intervenção. É interessante de frisar que há dois extremos aí também, né, pastor? Há as pessoas que param de tomar remédio ou param de procurar ajuda porque acredita que Deus vai fazer sobrenaturalmente a ação. E nós também temos a busca desenfreada por tomar remédio e também procurar ajuda e esquecer que muitas coisas precisam dessa atitude nossa de reconhecer o nosso pecado diante de Deus. Então, nós precisamos de um meio termo aí. Não, um equilíbrio. Não abandonar o remédio, não abandonar a ajuda, mas ter convicção que Deus também pode nos ajudar através do reconhecimento dos nossos pecados, através da sua palavra. Amém. Nós sabemos, Deus é soberano, mas Deus nos dá uma agência, nós somos mordomos de Deus, temos que administrar o que Deus nos deu, temos que reconhecer isso, é um presente do Senhor, você é presente para as pessoas que estão ao seu redor, seja uma bênção para essas pessoas. Talvez você ande exagerando demais na forma que você está trabalhando, você está se atrapalhando, cuidado, você vai colher consequência disso depois. Se você está se descuidando, está frio, você está insistindo em sair sem blusa, ame. Deus é sobrenatural, Deus é superior, Deus é poderoso, um resfriadinho não me derruba. Aqui, você é responsável por colocar uma blusa. Deus não vai mandar um anjo colocar uma blusinha em você, um cachecol, uma touca. Você tem que colocar. Assim como se você tiver com algum problema com a pessoa, Deus não vai mandar o anjo para chegar no seu lugar aqui, escuta, anjo, prazer. Você sabe o Júnior? Ele te fez um negócio errado, mas eu estou vindo aqui pedir perdão em nome dele. Jamais Deus vai fazer isso, é sua responsabilidade. Precisamos da intervenção de Deus. Em primeiro lugar é isso. Segundo, precisamos de uma ação do desanimado. Combinado? Terceira coisa, nós precisamos ouvir a palavra de Deus. E foi isso que aconteceu. Aqui no versículo 9, olha o que disse. A pergunta de Deus, eu imagino que tenha sido tão constrangedora. Que fazes aqui, Elias? No 9º versículo ele diz isso. No versículo 13 também. Que fazes aqui, Elias? É precioso isso, porque não só aqui no caso de Elias, uma outra pergunta constrangedora. Lembra quando Adão estava escondido? E Deus pergunta para Adão, quem te fez saber que estavas nu? Imagina o constrangimento de Adão. Porque de Deus a gente não pode esconder nada, né? Não tem como. Aqui, Jesus perguntando para Pedro, Pedro, tu me amas? Tu me amas? Pedro, tu me amas? Não tem como a gente esconder nada de Deus. É por isso que a gente precisa ouvir a voz dele, porque muitas vezes uma pergunta constrangedora aos nossos corações faz com que sejamos não apenas incentivados, mas faz com que o nosso coração se despedace a ponto da gente reconhecer, não há nada que eu possa esconder de Deus. É por isso que a palavra traduz quem somos. A palavra é um espelho para a nossa alma. O livro de Romanos, no seu 10º capítulo, no versículo 17, nós lemos. Romanos, em seu 10º capítulo, no versículo 17, versículo conhecidíssimo. E assim,
A fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Você pode muito bem viver a sua vida e achar que a sua vida vai ser uma pregação do Evangelho, mas o que o texto diz é que a pregação, ela vem pela palavra de Cristo. Alguns acreditavam que simplesmente ter uma vida correta é uma boa pregação. Você tem que viver corretamente, mas isso ainda precisa ser acompanhado por uma pregação. É por isso que, sem ouvir a palavra de Deus, a gente nunca vai ser consciente do que a gente precisa. E na hora que a gente imagina isso, uma pessoa que está precisando de Deus, ela precisa ouvir a palavra de Deus. Sem a palavra de Deus, não tem como ela conhecer o Senhor. Está entendendo? Pegou? Estamos juntos? Para vencer o desânimo, além da palavra de Deus, você precisa ter a certeza da presença de Deus. Versículo 11 diz assim, 11 de 1 Reis, capítulo 19. Disse-lhe Deus, sai e põe-te nesse monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor. Parte interessante, que Elias precisou reconhecer, ele tinha certeza da presença de Deus. Deus estava passando por aquele lugar. Deus não estava no forte vento, Deus não estava no terremoto, Deus não estava no meio do fogo. A presença de Deus nem sempre vai ser manifesta através de grandes coisas. Deus pode estar no simples. Deus pode estar falando contigo através de uma formiga passando no chão. Falamos na semana passada a grandiosidade da obra de Deus. O Salmo 19, os céus proclamam a sua glória, o firmamento anuncia a obra das suas mãos, um dia discurso a outro dia, coisa maravilhosa. Deus pode falar ao nosso coração através da vida de uma criança. Tem uma música linda do Samuel Misraí, eu vejo Deus enquanto a minha filha dança, eu vejo Deus no fluir da criação. Coisa maravilhosa. Eu vejo Deus no soprar do forte vento. Você só consegue perceber Deus nesses momentos se o seu coração estiver muito cheio dele. Estou falando bobeira aqui, pastor? Me corrija aí. Está certíssimo. O que a gente precisa para vencer o desânimo? Além de um toque sobrenatural, além de uma ação do desanimado, além de ouvir a palavra de Deus, além da certeza da presença de Deus, nós precisamos de paciência. Tenha paciência. Não é na nossa hora. Diz aqui o texto. E um grande e forte vento fendia os montes, despedaçava as penhas diante do Senhor, porém o Senhor não estava no vento, o Senhor não estava no terremoto, o Senhor não estava no fogo. Não foi do jeito que Elias talvez esperasse. E além disso, a gente percebe aqui no 8º versículo, lá antes, né? Elias comeu, bebeu, Elias teve que caminhar 40 dias, caminhar 40 noites. Deus não poderia ter falado com ele naquele lugar? Não é do seu jeito, não é do meu jeito. O processo é parte da obra de Deus. O processo, eu digo mais, ele não é parte daquilo que Deus quer ensinar. O processo é o que Deus quer nos ensinar. Você está entendendo? O processo não é mais importante que o final da jornada. O processo já é a jornada. Olha que coisa incrível. Não, o final vai ser bom. Final aqui, lá no versículo, o versículo 15, que coisa maravilhosa. Olha lá, Deus fala com Elias, vai. Deus podia muito bem simplesmente pegar, levá-lo de volta. Ele, volta o teu caminho para o deserto de Damasco. Elias, vai, anda, vai 40 dias, 40 noites, agora volta. Deus nos dá ordens, e ordens que remetem à nossa responsabilidade. Por isso é preciso ter paciência. Tenha paciência. E paciência não é só você esperar 20, 30, 40 minutos numa fila de supermercado ou de banco, ou no benefício dos R$600 lá da caixa. Ter paciência é muito mais do que isso. Ter paciência envolve perseverança no Senhor. Você crê nisso? Eu espero que sim. E, por último, não menos importante, para vencer o desânimo, nós precisamos ter certeza de que os propósitos de Deus vão se cumprir. Tenha certeza disso. No versículo 16 nós lemos, Ageu, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel, sobre a Síria. Ageu, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Antes disso, eu falei Síria aqui, porque ele diz, Azael, rei sobre a Síria, Ageu, Deus tinha propósitos a cumprir.
Deus não permitiu que Elias passasse por esse desânimo simplesmente por acaso. Deus tinha propósitos a cumprir. E é legal porque Deus é quem conserva. Deus está cumprindo um propósito na sua vida. Não nos esqueçamos disso. O mundo está nas mãos de Deus. Aquela imagem de um rei segurando um cetro, governando todas as coisas. Deus tem um cetro do universo nas suas mãos. Deus está sentado no seu alto, sublime trono, mas ao mesmo tempo, em sua transcendência, Ele está em sua imanência. Ele se move aqui, Ele faz a sua obra aqui. Ele faz com que entendamos que o reino dele já chegou. Ah, pastor, muitas coisas difíceis, hein? Esse é só o princípio das dores. O princípio já aconteceu, já está acontecendo desde que Cristo foi levado aos céus. Desde que Cristo subiu aos céus depois de ressurreto, já é o princípio das dores. Nós já passamos por pandemias, já passamos por problemas seríssimos. E você talvez não está passando nem pelo pior momento da sua vida. Talvez Deus vai permitir que você passe por outras coisas muito piores. Se você está se cansando com aqueles que vão a pé, o que você vai fazer quando vierem aqueles que estão a cavalo? Se você não se sente em paz, em segurança, se você não se sente seguro em terra de paz, como é que você vai fazer quando estiver no meio de uma floresta, cheia de ladrões, cheia de salteadores? É o que a palavra nos ensina. Está dando para entender? Hoje, Deus nos dará o que é suficiente. Eu gostei de ler aqui, falaram isso aqui, pastor David. Essa palavra do maná falou muito forte no coração de uma pessoa que... É a Adriana, esposa do Moisés. Precioso isso. Para hoje, Deus dará os seus cuidados. Para amanhã, podemos confiar nisso também. Posso dar uma sugestão? Tem um vídeo aqui que eu queria que você prestasse atenção comigo. Já passamos esse vídeo uma vez aqui na igreja, eu queria que você prestasse atenção nele. Se tiver com algum probleminha no áudio, por favor, nos avise. Nós começamos aqui novamente, tentaremos fazer uma correção. Está saindo o som aí, gente? Hein? Mais ou menos. O que houve? Quer que eu comece de novo Professor, aqui? A mãe pergunta para o filho como é que ele está. Vamos ver. Está saindo o som aí? Tá tudo bem? mais ou menos. O que houve? Professor, ele disse que as pessoas têm uma média de 2 bilhões e meio de batimentos cardíacos na vida. E? Cada batida que eu sinto é um a menos que eu tenho. Mãe, essa camiseta é pra mim ou pro pai? Pra você. Matter what they say, future's in your hand. I'll keep my head up, I'll keep my head up. Never look down, I'll keep my head strong. Next time you show yourself around. Don't you know, you make me feel wide open. Don't you know, you make me feel wide open. Make me feel wide Oi, filha. Sabe o que foi? O menino da escola, que não deixa a Lu jogar bola só porque é menina. E aí, filha? Oi, pai. Todas as vezes que você viver algo de especial, todas as vezes que você fizer algo de bom pra alguém, você vai escrever nessa camiseta. E quando você crescer, você vai entender que não importa quantas batidas seu coração vai dar, mas por
quais motivos ele vai bater. Está percebendo? Ah, pastor David, toda vez que eu assisto esse vídeo eu me emociono, porque eu começo a lembrar algumas coisas que foram preciosas na minha caminhada. Eu não tenho essa camiseta, fiquei com vontade de ter uma camiseta dessa. A palavra do Senhor nos ensina, livro de Lamentações, no seu 3º capítulo, versículo 21 em diante. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Se você está desanimado, abatido, se seu coração não está vendo sentido nas coisas que estão ao seu redor, traga à memória o que pode te dar esperança. Talvez momentos assim façam seu coração se alegrar. Comecei a lembrar de quando fui aceito, vou fazer minha pública profissão de fé. Fui escolhido para cantar no louvor. Ah, que saudade daquela época, muito bom. A primeira vez que fui escolhido para ser titular de um time, e joguei, o primeiro gol que eu fiz, não lembro como foi, mas eu lembro outros. Eu lembro quando eu conversei com a Aline, dia 9 de novembro de 2000, e abri meu coração para ela e falei, acho que eu estou gostando de você. E demorei umas 3 horas para dizer isso. E quando ela disse, eu também, eu fui para casa e eu parecia que eu estava pisando nas nuvens, sabe? E quando ela disse sim para a gente se casar, dia 24 de julho de 2006, coisa preciosa. Anos depois, a gente escutou a notícia, você está grávida. Ah, que delícia, é menina. Anos depois, é menina de novo. Aí a gente começa a perceber, pastor David, que não, isso é bom, isso é gostoso, isso aquece o nosso coração. Mas se lembrar de coisas mais profundas, faz que em momentos difíceis, a gente se lembre que há um Deus que nos sonda e nos conhece. A palavra nos ensina. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras, pois tu formaste meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Deus é maravilhoso, e Ele nos garante sua santa e doce presença. Davi traduz isso, não simplesmente como os filhos de Corá fizeram, porque estás abatida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Os filhos de Corá dizem, né? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio, Deus meu. Davi faz algo além disso. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Aqui, quer se lembrar de uma coisa preciosa? Se lembre disso. O Deus de Israel, o Deus que fez todos aqueles sinais através da vida de Elias, é o Deus que pode ir contigo, que está contigo. Nosso desejo é que você creia que Jesus pode nos abençoar, porque Ele nos deixou, não uma pessoa qualquer, Ele nos deixou o Consolador, aquele que está conosco, aquele que nos convence do pecado e do juízo, mas aquele que nos convence do que é vida, vida plena, vida abundante.
bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Todos os dias são muitos dias, mas todos os dias, é o que está escrito. Dias que aparentemente não são tão bons, bondade e misericórdia me seguirão. Não a nossa, a dele. Você crê nisso? Eu de todo o coração espero que sim, em nome de Jesus. Pastor David, você ficou quieto aí, eu não falo mais nada, você não tem que me interromper, meu querido, você tem que falar alguma coisa aí, que senão a gente acaba aqui de chorar. Misericórdia, não é bênção, não é delicioso saber disso? Sugestão, faz uma lista das coisas pelas quais você pode louvar a Deus, faz uma lista, talvez pegue uma camiseta branca, gigante, escreva os momentos importantes da sua caminhada, mas muito mais do que isso, faz uma lista de quem é Deus, faz uma lista dos atributos de Deus, faz uma lista de quem é o Senhor dos Exércitos, de quem é o Deus que salvou a sua vida, de quem é o Deus que caminha ao seu lado, faz uma lista das coisas que Ele já fez. Será que, assim como Jó, Deus precisará fazer algumas perguntas retóricas para você e para mim? Onde é que você estava quando tudo foi criado? Onde é que você estava quando eu encerrei o mar? Quando eu coloquei um limite nas águas do mar? Onde você está? Você sabe onde eu guardo o vento? Você sabe quem mantém o poder sobre o crocodilo? Você sabe alguma coisa desse mundo? A gente tem que se curvar diante de Deus. Quer realmente vencer o desânimo? Se curve diante de Deus. A Ele nossa gratidão. Vamos orar? Pastor David, se eu puder orar, por favor. Senhor, nós agradecemos ao Senhor porque por cada segundo de vida, por tantas alegrias, por tantas vitórias, mas também pelas marcas que as dores, as dificuldades deixaram em nossas vidas. É certo que nesses momentos a gente não consegue perceber, a gente não consegue imensurar aquilo que está sendo feito no nosso caráter, no nosso coração. Certamente, nesses momentos difíceis, nós queremos sempre recorrer ao Senhor para nos tirar desses momentos, mas são esses momentos que mostram de forma mais latente na nossa vida de que temos um Deus que em nenhum momento deixou de governar as nossas vidas, que em nenhum momento nos abandonou na vida, nas dificuldades. Pelo contrário, são nesses momentos que nós temos a convicção de que existe um Deus soberano, criador de todas as coisas, que está ao nosso lado, que está diante de nós todos os dias. Muito obrigado. Nós oramos pela vida do Márcio, pela vida da Fernanda, por essa história de vida que só eles sabem o que eles têm passado. Nós, por mais que conjecturamos aqui, nós não temos nem um pouco da noção do que está sendo cada segundo na vida desse casal, dessa família, mas o Senhor sabe. Coloque as tuas mãos sobre a vida do Márcio, sobre a vida dessa família, acalentando o coração deles, dando confiança e fé para que eles possam viver esse dia. Assim também com todos aqueles que estão aqui conosco, que nós possamos nos regozijarmos no Senhor, nos alegrarmos, porque certamente a tua bondade, a tua misericórdia tem escoltado as nossas vidas, tanto na frente como atrás, como do lado, em todos os lugares. E nós somos gratos ao Senhor por isso. Muito obrigado pelo teu amor, pela tua misericórdia, que se renovam todos os dias sobre as nossas vidas. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor te abençoe, te guarde, que o Senhor tenha misericórdia de sua vida, que sobre ti Ele levante o rosto, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que Ele te dê a paz, hoje e para todos sempre. Amém. Tenha uma boa noite, que Deus te abençoe.